Mensagem canalizada, 3 de janeiro de 2018. Apresentação dos planetas por Metrazenon. Apresentação dos planetas, energias conscientes de acompanhação. Estava lendo e corrigindo a mensagem do dia 19 de janeiro de 2005, e enquanto lia, vieram explicações sobre esta segunda parte da mensagem. Ao final, perguntei quem eram eles, buscando um nome, e me responderam com uma pergunta: não nos reconhece mais? A presença eu sinto como conhecida. Então respondi: já faz tanto tempo. As vozes sumiram, mas entendendo como uma comunicação mental, a nível de onda e eletromagnéticas, recebi como respostas: estamos felizes. Você encontrou o caminho. Está no caminho certo. Está nos atendendo. Referem-se a estarmos divulgando e digitando, lendo as mensagens canalizadas. Trabalhar com consciência é divulgar o máximo possível. Você quer viajar conosco? Pronta para voltar às estrelas, ao seu lar? Você quer ir aos templos? Quer ir às estrelas? Quer nos reconhecer? Mas precisa acreditar. Nós a levaremos a todos os locais, no seu plano físico e no nosso. Entenderá os segredos e conexões, mas precisa acreditar e continuar. Eles repetem: acreditar, acreditar. Fui levada às estrelas. São ao menos 2 ou 3 presenças a me acompanhar. O corpo se projeta por cima da cabeça, saindo pelo chakra da coroa. Depois, os corpos vão se utilizando a pouco mais além da consciência. Por isso, não vejo corpos, mas sinto presenças. Já estou nas estrelas. Fui até um meio conhecido. Olho para uma direção, vejo que Sirion e outros estão para o que seria a minha direita a 75 graus. Me sinto atraída. Quase posso ver os planetas, como nos mapas, mas eles me informam: este é sim o lado de Sirion, mas você vai para o outro lado. Venha conosco para seu lar. Informar as latitudes e longitudes no céu é diferente. Ao que seria o meu centro oeste, sabendo a direção a partir do Sol de Sirion, estamos a 360 graus abaixo, traçando uma linha reta até Antares. Sim, precisa entrar no looping. Agora, ao sul, próximo à nebulosa, no que seria o outro lado extremo do universo, próximo à parte escura.
Pergunte aos astrônomos qual é a parte escura. Pergunte. Vá mais além do planeta de gelo. Sim, mais além. Tem 3 planetas de fogo nesta mesma direção, a 35 graus, 75 graus e 45 graus de polares neste lado invertido, formando um triângulo irregular, mas que são vistas em um primeiro momento como em linhas retas ou planas. A partir daqui, vai começar a descrever os planetas. Passei por planetas que ao longe se vê como nuvens rosas. Tem um aspecto de algodão doce. Um algodão doce. Ao se aproximar, é um tom de rosa magenta. Essa cor é devido à composição química de sua última atmosfera. Passando por dentro é escuro. Vê-se o que seria a crosta toda em tom azul. Entre essa poeira cósmica, nuvem rosa, e a crosta pseudo-rígida, tudo possui um tom claro de azul violáceo. Abaixo da primeira camada da crosta acronoidiana, há um líquido, há uma substância em estado líquido. É um líquido grosso. Assim como temos nosso magma, lá existe esta camada. Eu vejo de fora e de dentro das nuvens. Essa parte do corpo que foi para o espaço e que viaja com a consciência ainda pode se dividir. Então, uma parte está do lado de fora das nuvens e a outra penetrou dentro desta atmosfera azul violácea. Lembra consistência de metal derretido. Um líquido, aliás, tudo lembra aspectos de metais, mas é a rocha ou terra deles que é assim. Tipo pirita, só que azul escuro. Nas fendas entre a crosta e o líquido tem as entradas. No desenho está em preto ou grafite as entradas mais fáceis. Primeiro, tem um local que é o primeiro porto das naves, que desce a 35 graus. Irá penetrar num ângulo de 90 graus. Agora vai ter o segundo ponto. Tubo fechado, parece vítreo. Ele é de circulação e elo com a superfície. Isso tudo está no primeiro lado, aspecto da vista. Primeiro desenho, primeira parte do planeta. Entre as fendas, que parecem intermináveis, de tão profundas, algumas ligam realmente o planeta de um lado ao outro. Localizam-se as cidades. O desenho possui um pontilhado que divide a visão do corte profundo, já da parte interna, e do outro lado, onde estão as fendas, é a visão da segunda camada da crosta. No lado das fendas, conforme vou penetrando, no planeta são apresentados geologicamente a primeira crosta,
parte externa, o líquido, que seria um primeiro magma. Eles explicam assim, pois é outra consistência de magmas, lá no ponto mais profundo do planeta. O núcleo é um magma denso, só que de aspecto roxo, intenso, escuro e brilhante. Entre o núcleo e o segundo e terceiro magma, possuem cidades em localizações diversas, ligadas ou entre os tubos vítreos ou entre as fendas naturais. Cidade da localização dos desenhos. Crosta finíssima, pouquíssimo magma, é usada para disfarçar o primeiro tubo vítreo de cidades. Internamente, o tubo vítreo é de um azul claro, parecendo transparente, mas que assemelha-se aos tons azuis claros de nossos céus da Terra. É como se tivessem várias cidades futuristas com naves voadoras circulantes, mas é tudo organizado nessa parte. Anotar a parte entre verde e laranja, as cores amarelas. Esta está em anotações ditadas. Tem um pontilhado em laranja que divide o interno e o externo. O pontilhado divide a visão do corte profundo. Já a parte interna é do outro lado, onde estão as fendas. É a visão da segunda camada da crosta. As fendas são fendas naturais que aproveitaram para fazer travessias de um lado ao outro. Nestas fendas, ao mesmo tempo que desce, temos locais em que as naves podem estacionarem em pé a 180 graus. As naves podem estacionar nestes locais. O verde está entre o segundo e terceiro magma natural. A parte amarela é uma comunicação com a parte vivente, com a área externa do planeta. Existe uma fina camada de atmosfera azul vítreo céu. Essa parte é um azul meio petróleo. É o terceiro porto ou base aeronaval. É na camada mais profunda. É o quarto magma azul petróleo. Esta base é localizada contando o primeiro magma artificial. Terceiros portos. Terceiro porto. São divididos em dois lados. Tem um tubo vítreo de transporte e navegação entre as rochas, que nesta parte já aparenta um roxo escuro, próximo ao núcleo. A parte azul petróleo está entre as camadas de rocha densa acima e conforme penetra,
o planeta em direção ao núcleo permeia parte dentro já do magma. Por isso, já é tudo roxo, mais denso. Contagem dos magmas a partir da superfície e primeira crosta. Primeiro magma é superficial. Aparece em algumas fendas visto de fora do planeta. Esse magma parece preencher completamente as fendas mais longas, onde aparece a parte da superfície da primeira crosta como quebrada ou rachada. Essa descrição é do primeiro lado ou aspecto da vista. Seria o desenho 1. Segunda camada de magma. Segundo, interna e externa a visão. Segunda camada de crosta e magma. Ao entorno de quase todos os tubos vítreos, sejam de cidades ou transporte, passagem, há sempre magma. A partir daqui, a rocha é em azul e o magma começa a mudar de cor. Ele, na verdade, clareia indo do azul ao violáceo. Todos os traços em verde do desenho são fendas naturais ou artificiais de ligação entre a camada mais externa e vivente. A linha master externamente parece uma fenda aberta, mas que se preenche de rocha roxa azulada. A 45 graus descendo, as naves penetram a parte da fenda trabalhada artificialmente com o revestimento vítreo, passando pela segunda e penetrando a terceira camada de magma. A terceira camada de rocha roxa vem depois da terceira camada de magma. As cores seriam liláceos que vão voltar a escurecer. Tudo muito brilhante e claro. Após essa rocha roxa é que está localizado o terceiro porto de naves e aeronaves. Para nós, seriam bases militares, porque apesar de serem povos pacíficos, possuem defesas em todos os níveis. Físico a nível deles. Denso seria o nosso nível, sutis, energético e mental. E como ele tem uma vibração de frequência alta, isto já é uma defesa. A base penetra o quarto magma. Teriam camadas intercaladas de algo como rochas tão densas quanto metais mais rígidos aqui da Terra. Núcleo mole, mais grosso, denso, escuríssimo, roxo, quase preto. A força centrífuga é tão intensa e forte que é o que mantém o efeito magnético que eles possuem. A gravidade deles é magnética. É uma questão de
diferenciação de densidade magnética. A nossa gravidade seria leve por ser dispersa em todo o entorno do campo terráqueo. Apesar deles serem mais sutis em corpos, a densidade do núcleo deles é infinitamente muito maior do que seríamos capazes de definir. Na verdade, tirando as camadas mais internas de rocha, o que é realmente denso geologicamente no planeta deles, onde foram instalados pela primeira vez, é o magma. Essa evolução de vida e consciência, eles teriam algo próximo ao orgânico, a evolução humanoide orgânica. E as sutis e todas convivem. Os seres que aqui nós chamaríamos de animais já possuem consciência de si e da existência de uma evolução. Mas como ocorre com os terráqueos, cada um escolhe o tempo de evoluir e adquirir mais consciência e se tornar mais sutis. Esse é meu povo, me chamo Metrazenon. Você consegue ver meu rosto, o mais próximo de como ficaria na sua dimensão. Parece um anjo, mas ele me explica que não é anjo, é só um comunicante mensageiro, como a canalizadora. O aspecto de pele brilhante ou de anjo é porque são de uma dimensão intermediária, em densidade paralela à nossa do planeta Terra. Os corpos espirituais têm uma densidade acima da 4ª ou 5ª dimensão. Eles possuem sentimentos como similares aos nossos da Terra. Eles percebem nossos sentimentos como cores, pelas frequências de ondas. Entendi isso quando emiti uma onda do quanto seria bonito o ser que estava vendo. E apresentou-se o que seria para nós um jeito tímido, feliz, encabulado. A energia masculina, cabelos longos e castanhos claros. Descrição da cidade e cidade vizinha à vista externa. Círculo e ponto no meio vermelho ou laranja. É tudo uma cidade só, que possui um tubo vítreo que penetra em forma de somatório. Este tubo é a cidade. Eles possuem vários níveis de seres, conforme vão desapegando dos corpos mais densos, vão evoluindo, mas continuam convivendo e se vendo, o que para nós seria um amplo espectro de visão. Eles percebem muito o mundo à sua volta, como em cores e vibrações. As frequências, as expressões deles se apresentam em frequências. Quanto mais sutis, mais perceptíveis. Ele, Metrazenon, explica que não é o nível máximo de evolução que eles têm em questão de consciência, conhecimento e armazenamento. Metrazenon
já pode transitar em todas as camadas de seu mundo, tanto pelo nível de consciência como pelo quesito serviço, seva. Para nós, ele seria um pesquisador cientista. Ele aprende, ensina e assimila sobre os diversos mundos, de preferência os viventes. A comunicação entre nós não é falada e a nível de emissão de consciência. Já foi explicado anteriormente que ele não é um anjo, Metrazenon, não é nem mestre nem guia. Ele se expressa como amigo e pesquisador consciente e desperto. Ele já acompanhava e continuará acompanhando essas indas e vindas aos diversos mundos. Essas expedições de reconhecimento e conhecimento entre os mundos, povos e seres viventes, cultura, hábitos. Ele me mostra como se eu estivesse de fora, as três consciências e mais a canalizadora, os que seriam os seres mais próximos desta expedição. Existem expedições de reconhecimento e conhecimento maiores. Esta provavelmente é maior. Nós somos apenas uma parte, a parte mais próxima e que precisa aprender e trocar consciência entre si. São desdobramentos da consciência, por isso que é possível ver o nível de energia de consciência acumulada. Corpos. São 4, na verdade 5, contando com a canalizadora. 4 em comunicação direta. Vejo como se esses 3 estivessem com contato mais direto. Sinto como se fosse uma proteção e ajuda na conexão e direção. Esses seres já estão mais acostumados a viajar na forma de corpos conscientes, com conexões com aos que ainda têm corpos físicos em seus planetas e esferas de conhecimento. É como se eu visse pontinhos vermelhos brilhando no meio do universo. São as expedições. Esta forma de comunicação e troca de conscientes, ela é mútua, atemporal e cada ser absorve e registra dentre seus métodos evolucionários e temporais. Metrazenon também recebe informações sobre nossos planetas, geológicas, geográficas e povos e seres externos que moram aqui. A sensação que tem no corpo terreno é uma sequência infinita de bombardeamentos de inúmeras ondas eletromagnéticas se ligando ao cérebro e sendo armazenada de forma orgânica. Cada onda possui uma informação e todas chegam ao mesmo tempo. Cada vez que retorno a uma mensagem parada, é como se acessasse ondas diferentes de conhecimento que precisam ser conectadas e decodificadas,
escritas para o cérebro até virarem fala e palavra. A sensação do corpo mental, já que a ligação é a nível da consciência. A consciência pode estar em vários lugares quando não está limitada. Por isso é atemporal. Existe um certo tempo em relação aos corpos de consciência, mas seriam menores que milésimos de segundo na contagem do nosso planeta. Uma das outras consciências é de energia feminina e vibra rosa magento. Amarelo dourado, sutil, claro. Quando eles foram criados ou surgiram no universo, foi um momento antes a criação da energia que daria origem à nossa galáxia. Seriam antes dos átomos sutis. Para nós, seriam espíritos de átomos, porque está entre a consciência maior e o átomo. Apenas surgiram em um momento anterior, já sutis. Sempre tiveram uma consciência mais clara. Eles explicaram que é como uma consciência de gunas, uma espécie de consciência de gunas. Já tem descrição deles na nossa literatura terráquea. Descrições e aparições na Idade Média, que também foram canalizadas, descrita por gênios, magos, bruxos, estudiosos sutis. Eles não são elementais, porque elementais são energias da Terra. Correção, da nossa consciência de galáxia. Como eles vêm antes dos átomos, estes seres podem e sabem mover e criar os átomos. Eles podem se concentrarem, reorganizarem e criar corpos, sejam celestes como de seres. Então podem liberar uma parte deles e se enviarem conscientes totalmente de si para conviver e clarear as consciências de planetas inteiros. Ainda assim, eles não são deuses. Existe uma existência anterior e criadora. Por isso, existiram aparições. Existe a energia e matéria escura. Existe a energia e matéria e antimatéria que conhecemos e estudamos no planeta Terra. Eles estão e são a energia entre essas duas existências e classificações. Existe mais do que se pensa. Apesar de ser uma forma errônea de classificar, seriam fantasmas ou espíritos, ou mesmo uma ligue-cola que mantém tudo isso ligado, unido. O que seria o universo, plano paralelo, antes da existência e dimensões. Estão mais próximos da regulação dos relógios dos mundos. São capazes de criar, descriar e recriar o tempo. Eles podem fazer todas as criações, sejam de magnetismo, eletricidade, gravidade, tempo, e ainda assim
não são deuses. Por entender de forma mais ampla, procuram interferir pouco nos universos escuros ou claros. Como possuem funções, ocorre de individualizar-se e descerem, densificando-se e enviando instruções. Sim, alguns podem ter sido mal, interpretados em muitos planetas, classificados como deuses, anjos e os nossos criadores diretos. Há um certo avatar que também é um deles em 3 mundos. Desceu ao mesmo tempo em 3 mundos. É mais fácil classificar e medir os espíritos de vocês do que enxergar nossos mundos e existências de ligação entre os universos, claro e escuro. Quando vocês aprenderem a medir e enxergar conscientemente os olhos da consciência, acessando todo o conhecimento impresso em energia ao seu planeta, terão certeza de como somos. Ele ajudou a fixar essa energia de consciência no planeta. Aliás, em muitos planetas. Ao todo, de 25 milhões ou trilhões. Do livro impresso em ouro, que foi absorvido pela energia do nosso planeta ou entidade Gaia, ele explica que além da energia Gaia feminina, existe uma energia mais próxima da masculina, Earth. E tem essa terceira energia que seria o complemento ou parte deles e dele também. A menina canalizadora está em estágio máximo de expansão temporal neste momento de consciência, conseguindo perceber e acomodar as 4 consciências, sendo a 4ª consciência a dela. Positivo, masculino e neutro, feminino, negativo e neutro. Eles seriam o neutro, que não tem nada de neutro. A rosa está imprimindo conhecimento em meu cérebro, energia condensada, anterior às ondas. Permeia estágios voláteis e sólidos cristalinos, éter e cristal, ou líquido volátil e cristal de adesão. É uma consciência mais brincalhona. Esta sim seria um elemental a nível universal. Brinca com os estágios, estado físico da matéria, criando e recriando. Esta é sua responsabilidade. Essa explicação também está sendo transmitida pela energia amarela. O cérebro humano dos canalizadores e equipe está sendo adaptado para armazenar fisicamente e organicamente estes conhecimentos. Assim,
O acesso torna-se mais fácil e acessível à lembrança. Metrazenon. Nós estamos te devolvendo agora, apesar de sua consciência estar conosco, também a partir de agora. Mensagem canalizada, dia 3 de janeiro de 2018.